digital se espalhando para todos os setores da vida moderna, muita gente passou a defender a ideia de que todos deveriam aprender a programar computadores, mesmo que seja para ter pelo menos noções básicas. E algumas escolas estão levando a ideia adiante. Em alguns casos, o contato com as linguagens de programação começa desde cedo. Fomos conhecer uma dessas experiências. Confira! Se até algum tempo atrás o sonho de muita criança era ser bombeiro, médico ou engenheiro, recentemente a tecnologia abriu novos horizontes para algumas delas desde muito cedo. O Giorgio, quando tinha 7 anos, a professora perguntou para ele: o que você vai querer ser quando crescer? Eu vou ser criador de jogos. Quer dizer, não tinha muito por onde escapar, né? O Giorgio faz parte de uma das 7 turmas da primeira escola de programação e robótica do Brasil, voltada exclusivamente para crianças. Nas aulas semanais, ele compartilha a adoração pelos videogames, inclusive o sonho de ser um desenvolvedor no futuro. Eu tenho vontade de aprender e fazer meus próprios aplicativos, meus próprios jogos, porque eu queria ter jogos independentes que foi eu mesmo que fiz. Interessante é que, apesar de tão novos, a criatividade e ambição de alguns já vão além dos games. Eu tenho ideia de desenvolver alguns jogos. Eu tenho ideia até de desenvolver um sistema operacional na minha casa. Outros surpreendem até com um certo espírito empreendedor. Eu queria fazer jogos mesmo quando eu for grande. Trabalhar numa grande empresa de jogos ou às vezes ter a minha própria, né? Aqui nessa escola, na Zona Sul de São Paulo, crianças a partir dos 7 anos aprendem a se tornar criadores de tecnologia e não apenas consumidores. No curso, que tem duração de 4 anos, a escola ensina o desenvolvimento de programas, jogos eletrônicos e pequenos robôs. Em paralelo, os pequenos ainda aprendem inglês. No primeiro contato com o mundo do desenvolvimento, a criança aprende a programar usando uma linguagem totalmente visual. A ideia é entender primeiro a lógica da programação para depois dar passos maiores. Mas depois a gente começa a entrar também em linguagem de programação em texto mesmo, né? Então, assim, na primeira fase do curso, que são 4 meses, eles já conseguem criar games, né, 2D, né, estilo bem profissional. Em uma segunda fase, as crianças aprendem os princípios da robótica e também a criar games mais complexos em 3D. A Escola de Programação para Crianças é um projeto novo e inédito no país. A ideia veio quando Giroto tentava emplacar uma startup no Vale do Silício, na Califórnia. Na época, empresários e celebridades americanos como Mark Zuckerberg e Bill Gates se uniram para propagar a importância do ensino de programação desde a infância. Foi aí então que ele abandonou a empresa e resolveu trazer a ideia para cá. Você não aprende matemática para ser matemático, não aprende biologia para ser biólogo, né? São coisas relacionadas ao seu dia a dia, à sua vida. A ciência da computação também está relacionada à nossa vida, né? Mais do que muitas outras coisas. A gente respira tecnologia hoje quase que 24 horas. Então, aprender a como isso funciona, né? A dominar a tecnologia e não ser dominado por ela é muito importante para qualquer idade, não só para criança. Na Coreia do Sul, a programação, assim como o inglês, já faz parte do currículo escolar das crianças. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama, inclusive, já se pronunciou em público sobre a importância de os pequenos aprenderem a linguagem do futuro na escola. Aqui no Brasil, alguns alunos descobriram a novidade por iniciativa própria, mas a maioria foi incentivada pelos pais pela oportunidade de ter mais uma ferramenta que lhes possibilite um melhor desenvolvimento profissional e criativo no futuro. Comecei a ficar muito interessado em computador, daí o meu pai achou melhor eu fazer um curso.
Daí o meu tio, ele me falou para entrar nesse curso de programação e daí eu entrei. Para mim, assim, eu acredito que a programação hoje, ela seria, vamos dizer assim, uma nova linguagem, uma nova língua, né? Que é o que ela é de fato, né? Então, que é importante você saber, independente da área que você vai atuar no futuro. Eu venho de uma época em que o livro era mais importante, né? O estudo, a literatura. Então, eu tenho essa formação, por isso eu sou um editor. Agora, para ele, vai ter que ser a linguagem digital. Com o tema Aprender se divertindo, o dia a dia da criançada aqui é bem diferente da escola tradicional. Ninguém faz questão de férias, feriados e perder aula, nem pensar. Eu venho em todas. Ele chorou porque não tinha, né? Não ia ter aula, teve jogo, outro teve feriado, já é férias, né? Ele ficou super decepcionado. E você, o que acha, hein? Será que a programação se tornou realmente tão importante quanto aprender um segundo idioma? Será que o Brasil vai conseguir seguir mais essa tendência mundial? Bom, participe e deixe seu comentário. Em breve, aqui no Olhar Digital, você vai conhecer outros projetos que levam a criação da tecnologia para dentro da sala de aula. Fique ligado!